Muito boa tarde a todos. Começando nesse momento a coletiva do atacante Thiago Marques. Começando com a pergunta do colega Maurício Barbosa, do programa Pitaco da Bola, Rádio Nova Farol de Penedo. Thiago, a contratação de um novo treinador dará o ânimo que a equipe estava precisando? Boa tarde. Boa tarde. Pode ser que sim, né? A gente, todas as vezes que tem uma mudança no comando, né, gera uma expectativa, eu acho que de todos, né? Até nossa também, né? E a gente precisa, né? E a gente sabe que essa mudança, ela traz isso também, um novo ânimo, gera novas expectativas, né? E com essa chegada do Márcio, a gente espera realmente mudar essa situação que a gente tem passado nessas últimas rodadas. Pergunta do colega Warner Oliveira, do Timaço da Gazeta. Thiago, você retornou contra o Londrina marcando gol. Isso aumenta a sua motivação de fazer uma grande atuação contra o Vasco, mostrando sua qualidade como goleador? Por si só já tem a motivação por fato de ser um jogo contra o Vasco e ser a Copa do Brasil e estar jogando em casa, né? Mas é sempre bom estar marcando gols, né, com essa camisa. Eu trabalho muito para essas situações acontecer, quando eu tiver a oportunidade, poder converter em gols. Mas sobre a motivação é isso. A partida em si, ela já te motiva para fazer um grande jogo. Pergunta do colega Alberto Oliveira, do site Esporte Alagoano. Thiago, você sempre teve uma relação bem positiva com o Igor Bahia. Nesse momento que ele passa por uma fase ruim, você tem conversado com ele e o problema é falta de confiança, é mental mesmo, na sua opinião? Primeiro que é o meu pensamento, né? Eu acho que momentos ruins todos os atletas passam. Isso é... Desde quando o futebol é futebol, você vai oscilar, você vai passar por momentos que às vezes você pode duvidar da sua capacidade, mas uma coisa que eu trago comigo e que eu tento sempre passar para ele é falar para ele que a fase ruim também ela passa. Assim como a boa passa, a fase ruim passa. Você só precisa ter mentalidade de vencedor, né? Você precisa acreditar que você não é aquela pessoa que no momento está passando, né? Como ele já deu muitas alegrias para nós, né? Como eu já dei muitas alegrias também, já tive momentos ruins também, e eu falei para ele isso. Falei, a sua mentalidade é que vai fazer você voltar quem você é, que é esse goleador, esse cara que faz gols. Então, assim, eu acredito que no momento certo ele vai voltar a nos ajudar e dar muitas alegrias para nós. Pergunta do colega Marcos Jacobson, do canal Detetives Vascaínos. Thiago, o CSA vive um momento de instabilidade na temporada, onde se vê obrigado a focar suas atenções na Série C para poder manter o sonho vivo da conquista do acesso. Porém, no meio do caminho tem um confronto com o Vasco pela Copa do Brasil. Diante desse foco em subir de divisão, como está o nível mental e de concentração do time para o jogo de amanhã? E você, em especial, já vislumbrou o duelo com o artilheiro Vegete? A pergunta do amigo é interessante, né? Vai ser acho que um duelo muito bom, né? De dois centroavantes, que é Verratti, um artilheiro nato, mas a gente sabe como neutralizá-lo também, né? E falando ali das possibilidades sobre a Copa do Brasil e a Série C, a nossa intenção sempre foi a Série C. Na Copa do Brasil, a gente sabe que a gente tem que mudar essa chave, né? Quando se fala em outro torneio que é a Copa do Brasil, né? A gente espera fazer um grande jogo, né, diante do Vasco, mas sabemos que nós também não vem num momento muito bom, né? Tivemos essa estabilidade durante esses 5 jogos aí, mas a gente espera contra o Vasco a gente começar também a mudar essa chave nossa, né? Mudar esse momento de instabilidade que a gente tem passado, para na Série C também continuar a nossa sequência e a nossa busca primeiro pela classificação e aí sim depois pelo acesso. Mais uma pergunta do colega Maurício Barbosa. O Vasco é o primeiro time fora do Z4 da Série A. O CSA está fora do G8 da Série C. Ou seja, ambos vivem momentos difíceis na temporada. O que esperar para o duelo na Copa do Brasil? Na sua opinião, o CSA deve tentar encaminhar a classificação já na primeira partida, diante do seu torcedor, ou adotar uma postura mais cautelosa e seguir vivo para a segunda partida? Dentro de casa, eu particularmente prezo para ser quem somos, né? Acho que usar o fator torcida, usar dentro de casa, somos uma equipe forte, apesar de alguns resultados em casa não terem sido favorecidos para nós, mas nós sabemos da nossa força em casa, né?
né? Tivemos alguns jogos de estabilidade dentro de casa, mas fizemos grandes jogos também. Só que o resultado positivo ele não veio, né? Mas nós sabemos também que o Vasco está no momento de instabilidade também. Eu acho que vai ser um grande jogo, um grande desafio para as duas partes, né? E a gente vai unir todas as forças, como diz o nosso escudo, para que a gente possa surpreender eles aqui em casa nesse primeiro desafio. Mais uma do colega Warner Oliveira. Como é para você disputar 3 competições diferentes, sabendo que a prioridade é voltar para a Série B? São desafios que a gente tenta superar, né? Sabe que são campeonatos diferentes, gera tensões diferentes também, né? Mas a gente entende que a nossa maior competição é a Série C, mas eu acho que quando o CSA, meu modo de enxergar, eu acho que quando a camisa do CSA entra em qualquer competição é para ganhar e vencer, né? Por mais que a gente fala, não, o objetivo é a Série C, sim, é a Série C, mas desde quando você entra em uma partida oficial por essa camisa, você tem que vencer, o negócio é vencer. Então, a gente sabe que não é fácil, né? São desafios difíceis, mas acho que a cada jogo a gente se prepara, né? A gente se prepara um jogo de cada vez para superar esses desafios que a gente passa. Mais uma pergunta do colega Alberto Oliveira. Na sua opinião, o que o CSA tem que resgatar para apresentar o futebol apresentado nos melhores momentos da temporada? Na última conversa que a gente teve ali, eu falei que eu acho que é o momento de cada um olhar para dentro de si e ver o que pode dar de melhor, porque nós já mostramos que somos capazes, né? E esse momento que a gente passou, e eu espero que esse momento termine, é um momento difícil, mas é um momento que você precisa se reconectar com aquilo que você foi em um dia ou em alguma partida. E nós sabemos que nós podemos mais, né? Nós sabemos que nós não somos essa equipe que estamos passando por isso. Mas a gente espera que no próximo desafio agora a gente já, se Deus quiser, muda essa chave aí e as coisas começam a voltar ao normal como sempre foi. E a última pergunta do colega Warner Oliveira. Como foi seu último trabalho com o técnico Márcio Fernandes? Onde vocês trabalharam juntos? Fala um pouquinho sobre isso. Cara, a gente trabalhou no Santo André, a última agora, eu não lembro o ano, se foi 2019, 2020 ou 2021. Mas a minha conexão com o Márcio Fernandes é uma conexão de que eu particularmente tenho um agradecimento muito grande, porque foi um ser humano, né? Que primeiro, antes de ser treinador, é um ser humano, foi um ser humano como pessoa que me ajudou, que me deu oportunidade num momento difícil da minha vida. Então eu tenho uma gratidão enorme por ele. E eu espero que aqui a gente possa ser feliz juntos. Para a gente encerrar, Tiagão, ano passado não foi um ano tão fácil para o Centro Esportivo Alagoano, mas seus números foram muito positivos. Você marcou 18 gols na temporada passada. Estamos ainda no mês de julho, caminhando aí para o início de agosto, o CSA ainda em 3 competições. Você já tem 16 gols. Você sempre pregou que a coletividade é o mais importante. Mas para você também é importante, quem sabe, bater essa meta e fazer um dos melhores anos goleadores da sua vida. Você está bem perto disso, Tiago. Você se frisou uma coisa muito importante. Eu sempre prezo o coletivo, porque o individual a gente sabe que o individual ele aparece, né? Mas é sempre bom estar batendo essas metas, é sempre bom estar fazendo gols, é sempre bom ver quando você trabalha muito durante a semana e quando você tem a oportunidade de fazer gols nos jogos, é uma coisa muito mais gratificante ainda. Então eu pretendo sim lutar muito por isso, trabalhar bastante para superar a minha meta do ano passado. Tiago, obrigado pela participação. Bom jogo para você e para todos do CSA. Grande jogo para nós. Um abraço.